Na paz do seu refúgio, entre lembranças, muitos livros e muitas plantas, ela não dispensa a companhia de Gal Costa, Elza Soares e Rita Lee. Personagens que fazem parte da sua vida de escritora, de produtora cultural, compositora, poeta. Estrela Ruiz Leminski mergulhou na pesquisa. E foram muitos anos. Muitos anos buscando as suas raízes. E deste emaranhado de pessoas surge a vontade de escrever sobre sua própria história. Assim, tudo veio parar aqui, nas páginas de um livro que fala de amor, de vida, família e que poderia ser a minha ou a sua trajetória. Estrela Ruiz Leminski, quando foi que a infância acabou? Ou então, quando a inocência morreu? Eu acho que a infância e a inocência, a infância permanece, mas a inocência vai morrendo todos os dias. Eu acho que é um processo permanente e esse acho que é o maior equilíbrio. Eu acho que você fez uma ótima pergunta, porque a infância é o que nos mantém, esse eterno terreno que a gente pisa, mas a inocência é esse processo de se perder, mas de conseguir equilibrar e manter a nossa criança interior. Porque sem essa criança interior, a vida fica mais dura, mais difícil do que já tá, né? Com certeza. A gente tá vivendo dias muito difíceis, né? Sim. Com falta do lúdico, da poesia. Quer dizer, você é uma mulher que compõe, que escreve, né? Uma escritora, lançou esse livro agora, recentemente, já é um sucesso. Já vamos falar do seu pai, porque é impossível falar com ela sem falar de pai, de mãe, que vem de uma família, né, que não perdeu a inocência nunca, me parece, né? Exato. E na verdade, todo o meu processo de ser escritora e de ser compositora, eu sempre disse que esse é o maior mérito de ter pais artistas. Eles sempre prezaram muito pela criatividade e deram sempre muita importância para isso, de valorizar esses momentos e o meu interesse por escrever e etc. Então, é um processo, né, que tem uma frase que diz: todo mundo nasce artista, né? E eles sempre estimularam isso, assim, no sentido de anotar as coisas que eu dizia, me chamar para compor. Então, de alguma forma, esse processo, essa forma deles verem o mundo é muito responsável por eu me manter na arte, ainda mais nesse processo multiartístico. Então, isso, ser filha, né, do Leminski, ser da família Leminski, tem um peso, ser filha de quem você é? Te pesa isso? Tem uma responsabilidade maior na sua vida? Com certeza. Eu até acho que é um peso que vai se transformando à medida que o nome dele cresce. Eu acho que tinha um peso quando eu era criança, que ele não era tão famoso, não era tão conhecido, e o nome dele crescendo faz com que a dor e a delícia disso aumente na mesma proporção, porque existe um lugar de muita saudade, de responsabilidade, de legado, de cuidado da obra, e essas responsabilidades aumentam quando a gente vai lidar com o acervo. Esse acervo estava na minha casa, estava na minha gaveta, e de repente a gente está no museu e alguém diz: não, mas você tem que colocar uma máscara, você tem que usar uma luva. Daí eu falo: mas gente, isso aqui estava na minha pasta. Então é um processo que vai se transformando mesmo à medida que é isso, assim, objetos pessoais viram acervo de repente, né? É nessa proporção que a gente vai crescendo junto com a responsabilidade, vai crescendo à medida que a obra e o reconhecimento deles cresce junto também. Vou aproveitar esse gancho que ela falou do pai. Ele escreveu, certa ocasião: haja hoje para tanto ontem. Eu anotei algumas coisas dele que são incríveis, adoro, sempre fui fã. Aqui tem uma outra coisa, olha, essa eu gosto demais. Se o mundo não vai bem a seus olhos, use lentes ou transforme o mundo. Você é desse tipo que transforma o mundo? Com certeza. Eu acho que tem um pensamento muito que a ideia de transformar o mundo é partindo da gente, né? Que é onde nos cabe, porque muitas vezes é muito frustrante olhar tudo ao nosso redor e ter uma grande sensação de impotência. Eu acho que isso
inclusive em tempos de internet e super informação, bombardeio de tudo quanto é tipo de informação, a gente fica com uma grande sensação de impotência. Então, a maneira de transformar o mundo é nos transformando. E eu tenho tentado fazer isso, inclusive, num contrafluxo desse excesso de informações. Então, cuidar com os meus filtros do que eu recebo, porque senão a gente fica triste, né? Eu fico de um jeito que eu fico com vontade de nem produzir arte, né? Porque é muito bombardeio de notícias tristes e etc. E como que se produz arte num país que está vivendo os problemas que vive e sem a valorização devida da arte? De ter pensamentos, de ter governos que pensam que arte não é necessária. Sim. Né? Que eu não preciso disso, não preciso do teatro, do cinema, não preciso da música, não preciso do livro, que a arte é uma coisa qualquer. Como é que você sobrevive a isso tudo? Eu acho que todo artista é um grande teimoso, no final das contas, porque a gente não faz por alguma resposta, né? É diferente de quando você pensa numa profissão que você vai ter um retorno, você vai ter um salário, você vai ter... A arte, ela é uma coisa que você vai fazer aquilo independente se isso te dá um retorno financeiro ou não. É algo que é uma necessidade, né? O meu pai falava que era uma necessidade fisiológica para o artista. E a gente tem uma necessidade, tanto é que a pandemia provou isso, né? Sim. Ninguém sobreviveu sem ouvir música, sem assistir filme. A gente precisou da arte para sobreviver. E essa necessidade fisiológica de quem cria é permanente, independente do que tenha no ambiente externo. Eu acho que existe até uma ação e reação também proporcional, no sentido de que se o entorno está complicado, a gente precisa construir algo e dizer algo, e externar tudo aquilo que está internamente, transformar a angústia em algo que seja universal, a angústia pessoal transformar em algo universal. Eu acho que esse é o grande desafio do artista, assim, e o grande trunfo mesmo, porque eu acho que é isso que impacta quando a gente ouve uma música que nos emociona, ou assiste um filme, ou lê um livro, é olhar e falar, meu Deus, essa pessoa está dizendo algo que eu sinto e eu não tinha conseguido verbalizar. Uhum. Quando foi que nasceu Quando a Inocência Morreu? Quando a Inocência Morreu, nasceu em alguns momentos, porque tiveram essas angústias vieram para mim de muita inquietude sobre a minha própria identidade. Então, quando eu fui fazer, eu passei numa bolsa de mestrado para estudar música na Espanha, e ali foi o primeiro insight, mas era um insight que eu achava que seria acadêmico, seria minha tese de doutorado. Quando eu vi eu fazendo o mesmo trajeto da minha bisavó espanhola, na mesma região, por um lado que eu vi o jeitão das espanholas, eu perdoei toda a minha família, falei, estou economizando um tantão de terapia, entendendo como as espanholas criam os filhos. Eu falei, então tá tudo certo, todas as coisas que a minha mãe sempre contou, tá todo mundo perdoado. Mas, por outro lado, eu fui impactada por um sentido de como eu fui com o marido, com filhos e passei pelas dificuldades, porque a gente pensa assim, a gente vai para a Europa e vai ser maravilhoso. Mas existe um impacto de um imigrante, né? É o contrafluxo, né? Na mesma proporção. A gente hoje olha e fala, a Europa tem maiores condições, melhores condições. Na época que a minha bisavó veio, a América era um lugar que proporcionava as melhores condições para a Europa, que vivia a crise de fome. Então eu falei, nossa, eu tô vivendo um contrafluxo, eu tô entendendo como que as angústias, talvez, uma parte das angústias que a minha bisavó viveu, sendo que eu tô com uma perspectiva de voltar para o Brasil. E a minha avó passou a vida inteira, minha bisavó passou a vida inteira se recusando a falar português, falou em espanhol até o fim da vida dela, obrigou os netos a falar em castelhano para poder se comunicar com ela. E eu falei, que angústia é essa de você trazer um país e ficar com aquela sensação? E eu tinha qualquer coisinha que eu vinha do Brasil, o período que eu estava lá, eu me agarrava àquilo. Eu falava, nossa, cada pessoa que me dava um sorriso largo, eu falava, deve ser brasileiro. Sabe, tinham sutilezas que eu percebi que sobre só o Brasil tem. E principalmente sobre Curitiba. Curitiba, para mim, virou um lugar muito particular mesmo. A gente tem essa coisa da configuração multiétnica que aconteceu no mesmo período, né, numa década. A gente teve uma profusão de imigração
para Curitiba muito grande, e isso tem todo um aspecto plural que a gente vê hoje, mas na época foi muito conflituosa, né? A gente tinha etnias que estavam em guerra na Europa, né, na sequência, e que estavam convivendo em Curitiba, né, simultaneamente fazendo feira e se relacionando e convivendo nos bairros. Isso tudo fez com que eu tivesse essa sensação que eu acho que quando a gente começa a pesquisar a nossa árvore genealógica, de entender que a etnia de um lado, às vezes, é a opressora da tua etnia, e da tua outra etnia do outro lado, né? E todas essas questões eu achava que eu ia estudar do ponto de vista musical, da identidade musical, e isso viraria um doutorado. E quando eu acabei voltando para o Brasil... Você ficou quanto tempo lá? 1 ano. E quando eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com arte, etc., e fui me distanciando do universo acadêmico, finalizei meu mestrado, mas não segui a carreira acadêmica, eu falei, acho que eu estou falando de coisas que são literatura. E aí comecei a pesquisar minha família e fui trazendo muitas outras informações, outras angústias foram nascendo de outras histórias familiares, e isso tudo desembocou... Nesse livro? Nesse livro. Você conseguiu voltar. Bom, aqui nós temos... Dá uma olhadinha aqui, ó, só para você ter uma ideia de todos os nomes que tem aqui. Eu não contei quantos nomes, mas é muito nome que tem aqui. Isso aqui tudo é a árvore genealógica dela. Bom, você voltou quantos anos no tempo? Você voltou a que ano? Você conseguiu chegar até onde aqui? Não em todos os ramos, porque tem ramos que eu parei ali nos tetravós e eu não consegui ainda seguir na pesquisa. Uhum. Mas tem um dos ramos, que é o ramo que vem dos portugueses, que eu cheguei no ano de 438. 438? Sim. Eu tenho de parentes o Leovigildo de Visigodos, que expulsou os romanos da Península Ibérica. É o antepassado mais antigo que eu cheguei. Isso acaba sendo uma terapia? Com certeza. Você acabou fazendo uma terapia na sua pesquisa. Super. Descobrindo quem você é realmente. De onde você veio. Super. Eu acho que eu recomendo muito para as pessoas que começam a pesquisar e através só de eu falar do livro, ou quem já entrou em contato, disse para mim assim, nossa, eu nunca pensei em perguntar para minha família e eu estou descobrindo coisas incríveis, coisas que eu não sabia, interesses meus, coisas que eu não sabia de onde que vinham. Eu descobri que eu tenho uma avó que é enfermeira e isso. E eu falo, gente, é muito interessante quando que a gente entende que a gente vem de um fluxo de ideias, de intenções, de motivações desses antepassados. Uhum. E a gente se descobre muito através disso. E perdoa também muito os nossos antepassados, porque a gente também vai entendendo que muitos deles foram o que foram para a gente conseguir estar aqui, porque a maioria deles são grandes sobreviventes, né? Em todas as perspectivas, a quantidade de guerras que eles passaram, de opressões que eles passaram, de situações de fome, situações de dificuldade de trabalho, o próprio percurso de atravessar o oceano de navio, né? Seja os africanos que vieram à força ou os imigrantes que vieram com algum tipo de esperança ou algum tipo de fuga, que é uma coisa que eu também falo aí, porque muitos deles estavam sendo perseguidos na Europa e tiveram que fugir. Então, essas coisas todas, a gente entende também o quanto, por mais que a gente possa julgar eles com os olhares de agora, a gente está aqui por causa deles. E é muito interessante a gente entender essas questões todas. Se a gente voltar um pouquinho só, né, no tempo, vai entender que muitos deles, muitas famílias se perderam no navio, morreram no navio, nem puderam enterrar os seus mortos, né? Sim. Os corpos eram jogados no mar porque ficaram 2, 3 meses dentro de um navio. A fome, fugindo da fome, fugindo da doença, do sofrimento e chegando aqui sem absolutamente nada. Sim. Né? Se a gente pegar a história dos nossos imigrantes, meu Deus, é riquíssima. Porque eles fizeram muito sacrifício para a gente estar aqui hoje. Não, super. E eu fico imaginando a frustração, porque muitos deles, no Paraná principalmente, vieram com a promessa de que eles teriam terra, de que eles teriam semente, de que eles teriam ferramentas. Quando eles chegaram aqui, eles descobriram que eles teriam que pagar, que a terra nunca seria deles e que escravo. Eles teriam que pagar por tudo que eles utilizassem. Então,
é exatamente análogo à escravidão. Hoje a gente vê muito disso, né? Quer dizer, continua tudo igual. Exatamente. O meu avô veio de lá, da Itália, e eu tive a alegria, só em 2005 eu consegui conhecer a cidade onde ele nasceu. E foi emocionante pegar os livros lá de 1800 e mexer naquilo. A gente diz assim, meu Deus, a minha raiz saiu daqui, né? Eu levei meus filhos e tal, foi uma viagem fantástica e necessária. Então, quem puder fazer isso, buscar uma raiz sua, tem uma força tão grande na vida da gente isso, saber de onde a gente veio é muito importante. Então, esse livro eu tenho certeza que vai motivar muita gente a buscar por isso. Porque eles vieram, sofreram, plantaram, derrubaram árvores para construir as próprias casas, passaram muito frio nos primeiros invernos, apesar de ter vindo de um lugar muito frio. Então, como você falou, hoje a gente fala, porque fazenda tal tinha não sei quantos trabalhadores, escravos, feitos escravos. Quer dizer, os meus antepassados foram feitos escravos também. Sim. Né? Sim. Eu creio que os seus também. Sim. E hoje a gente está aqui contando essas histórias. Exatamente, exatamente. E isso de fato aconteceu. Eu fui descobrindo que a história do bisavô Leminski, que veio, que é a primeira história de todas, eu fui descobrindo que o que se dizia sobre ele era completamente inverídico, porque tinha um livro que falava que era uma pesquisa sobre a vida do meu pai, e contava a história do Pedro vindo com a minha bisavó e com o primeiro filho, e quando eu peguei a documentação, eu vi que era uma outra esposa, e ele estava vindo com 3 filhos, e o primeiro filho já morreu no Porto de Gênova, e o outro morreu assim que chegou em Curitiba, e eles desembocaram na Lapa, só com a filha mais velha, e a esposa, e esse meu bisavô ficou viúvo. Então, quando eu descobri os documentos dessa minha bisavó, que é a minha bisavó sanguínea, que é a Catarina, eu falei, gente, sempre foi dito que uma história que está invisibilizando ela, que ela não está sendo contada. E da onde que ela é? E até hoje, inclusive, eu não sei, eu desconfio que ela seja húngara, sempre tida como polonesa, mas tudo está indicando que ela, na verdade, veio do Império Austro-Húngaro. Que mistura boa, hein? Que mistura maluca. Para quem está vendo a gente agora e tem vontade de começar a mexer com isso, né? Ou para fazer cidadania, geralmente as pessoas começam pela cidadania, né? Exato. Porque eu quero morar nos Estados Unidos, quero morar na Europa, principalmente. Por onde que começa? Eu recomendo muito, tem um site que é gratuito, que chama Family Search, que é um site que tem já muitas árvores genealógicas, mas o mais interessante dele é que ele ele tem a microfilmagem de todos os cartórios e igrejas do mundo inteiro. Então, eu não precisei viajar para procurar. Claro que precisa ter muito ímpeto de pesquisa, porque muitas vezes você vai encontrar um livro de 1890 e vai ter que procurar página por página. Então, para isso, o primeiro passo, na verdade, é conversar com seus antepassados, é fazer o levantamento de documentos, quando conversar com os antepassados, deixar gravado, porque a gente acha que vai lembrar, a gente esquece, e deixar mapeado todas as pistas. E aí, bem-vindo uma vida de Indiana Jones, porque você vai pegando uma palavra de uma aldeia, de um lugar, eu acho que esse sobrenome não era bem esse sobrenome, e tudo isso é uma grande pista para você ir desvendando. E eu recomendo muito também um site que é a Hemeroteca Digital, que é o do Arquivo Nacional Brasileiro, e que é muito interessante para a gente fazer um levantamento do percurso, que não é só sobre nasceu, casou, imigrou, morreu. Porque a Hemeroteca Digital, ele é a digitalização de todos os jornais que tiveram publicação no Brasil. Então, e é uma busca que você coloca o nome do antepassado ou sobrenome, e aparece tudo que a pessoa fez. Fulano bateu o carro. Eu não sabia que meu bisavô tinha batido o carro, sabe? E aí você vai descobrindo coisas e causos maravilhosos. Eu descobri, porque, por exemplo, que um tio avô teve uma briga homérica no carnaval. Chegou de porre e brigou de facão Seu com avô? Outro. Meu tio bisavô. Tio bisavô. Tio bisavô brigou no carnaval. E coisas que a gente causos daqueles que, inclusive, se a família souber, nem te conta. E aí você fica sabendo na Hemeroteca Digital. Uma dica que eu quero dar agora para você, porque eu fiz esse trabalho de pesquisa, não tão lindo quanto ela, e aprendi uma coisa: papel, documento, não dobre. Sabe, sua certidão de nascimento, casamento, essas coisas, não dobre. Isso aqui, com o tempo, corta, quebra tudo. Então, hoje, os meus documentos todos, eles estão numa pasta
com plástico, estão todos abertos. Eu sofri, vocês não têm ideia. Ele estava todo picotado, sabe? Aí pega pelo avesso, coloca uma fita, tenta um A, um L, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque... Então não dobre os documentos, por favor, não dobre. Boa. E tem isso, e tem uma outra coisa que eu fiz que eu acho muito interessante, que é o teste de ancestralidade de saliva. Como é que faz isso? Você tem vários testes hoje, tem do Brasil, tem do exterior, e é super simples, é um cotonete que você esfrega na bochecha e despacha pro laboratório, e ele te dá um mapeamento de todas as tuas etnias. E as pessoas às vezes me perguntam, não, mas isso confere? E eu, confere, porque apareceu, por exemplo, uma ancestralidade do meu pai italiana e finlandesa, que teoricamente não faria sentido. Quando eu mapeei esses portugueses, quando eu cheguei no período colonial do Brasil, teve um casal que era justamente ela finlandesa e ele italiano, e que foi um cara que daí nasceu em Portugal e veio colonizar o Brasil. Então, eu recomendo muito porque a gente encontra muitas pistas, mais do que responder perguntas, responder questões. Abre novas perguntas que são fundamentais, da gente entender os nossos percursos. E é muito interessante porque em período de muito preconceito de um povo contra o outro, é muito lindo a gente entender que a nossa origem é o mundo todo e que todos somos primos. E isso é uma coisa fantástica para a gente rever mesmo sobre a nossa história. Mora, eu estou emocionada e eu aprendi muito com essa conversa com a Estrela Ruiz Leminski hoje. Tenho certeza que você também vai buscar nesses sites todos que ela falou. A equipe já está aí, né? Todo mundo vai buscar suas ancestralidades. Eu tenho uma curiosidade, o meu nome é de origem russa. Olga é russo. Sim. Olga não é italiano. Sim. Eu tô achando que tem alguma coisa russa ali. Eu vou em busca disso. Porque eu pesquisei, sim, mas não fiz uma pesquisa. O seu trabalho é maravilhoso. Você tem ideia da contribuição que você está dando para a humanidade? Assim como o seu pai deu. Tá no sangue, né? Tá no DNA, né? Talvez. Tá no DNA. Esse livro as pessoas encontram onde? Na editora Iluminuras ou na Amazon, na internet tem disponível, mas tem no site da editora Iluminuras também, então é facinho de achar. Então é fácil de você encontrar o livro e é fácil também, a gente vai podemos colocar na tela também, claro, os sites que você deu? Sim, claro. Podemos? Claro. Olha que legal. Então as pessoas, você vai ver aí que nós temos possibilidades de fazer o quê? De fazer uma pesquisa. Aproveita, pega o seu computador aí, vai lá, senta um final de tarde, um domingo, né? E busca, porque é a história da família. O que mudou a partir do momento que você pesquisou tudo isso, que você veio, que você viu essa mistura que está aí dentro? O que é que mudou na sua concepção de vida, o seu olhar para fora daquela janela, o seu olhar para o mundo? O que mudou? Eu acho que mudou tudo, porque esse livro parte de uma orfandade de avós. Eu não conheci nenhum dos meus 4 avós e eu sempre tive uma sensação mesmo de falta, de buraco, de vazio. De vazio. Vazio. E a partir do momento que eu busquei a história deles e dos pais deles, né, a partir desse lugar, eu preenchi com muitas histórias, com primos que eu fui descobrindo no caminho, porque são primos distantes, né? A própria, essa ancestral dessa tia-avó, que é filha do primeiro casamento do meu bisavô, foi uma gratíssima surpresa, porque, na verdade, eu devolvi para esse ramo inteiro da família a história dela. Eles não tinham documentação dela, eles não tinham certeza de onde ela tinha nascido, eles não tinham foto dela. Quando eu reconectei com esses primos, eu devolvi para eles também uma avó. E isso vai fazendo com que eu preencha a minha vida de pessoas que não são as pessoas que podiam ter feito o almoço para mim no domingo, mas são pessoas que estão agora com uma gratidão mesmo, de ter também a sua identidade devolvida de alguma forma. E isso é a história onde eu preencho eles agora. Eu brinco que eu recriei os meus avós. Com certeza. E nesse momento, a partir do momento que eu coloquei esse livro no mundo, é como se eles não morressem nunca mais. Com certeza, é o registro para sempre.
Você, quando fala que devolveu para a família, né? Isso que é importante também a gente frisar aqui. Quando você faz uma pesquisa dessa, você beneficia a família toda. Sim. Né? Com documentos, né? E também contando, porque aqui é uma ficção, é uma obra de ficção, como você disse. Mas porque ela escreve sobre os 4 avós sem ter convivido com os 4 avós. Exato. Isso é muito forte, porque você foi buscar no passado, pela pesquisa, né? A Sim. importância da pesquisa, saber quem eles eram. Com certeza. Teve até uma das histórias, a gente falando sobre busca de cidadania, que era o ramo alemão, era o ramo que eu menos sabia, né? O Shamrock, o lado paterno da minha mãe. E partindo disso, eu tinha muitas questões as inquietudes que surgiram da própria pesquisa sobre buscar os seus antepassados. Então eu criei uma neta do futuro. Em vez de falar dos meus antepassados, eu criei uma neta ficcional que se apaixona e a pessoa está indo embora. E ela resolve justamente tirar a cidadania, fazer a pesquisa para tirar a cidadania, para ir atrás desse amor. E então é muito maluco, porque eu coloco, na verdade, muitas dessas questões, dessa falta, a partir de uma perspectiva, inclusive, que é de uma perspectiva futurista. E foi muito maluco pensar nisso em tempos num período que, no meio da pesquisa toda, que eu estou há mais de 8 anos pesquisando e há 4 anos escrevendo. Nesse meio tempo, surgiu a inteligência artificial, vindo com tudo. Então foi muito doido, né, pensar qual é o mundo que a gente está deixando também, Isso, né? Como que vai ser quando nós formos os antepassados? Fantástico, parabéns pela obra, Obrigada, viu? Norma. Parabéns, vou ler esse livro com muito carinho. E você também pode ler buscando por ele e, quem sabe, começando a fazer a pesquisa sobre a sua vida, porque isso é uma pesquisa de vida. Sucesso! Obrigada, amada. Obrigada mesmo.